Nós estamos aqui hoje para retomar as ações do projeto de educação matemática dos anos iniciais, EMAI, discussão das orientações curriculares, que está disponível no site do programa Ler e Escrever, da avaliação diagnóstica de matemática, que também está disponível no site do programa, e do material. Aqui ao meu lado, boa tarde, professora, está a professora Célia Maria Carolino Pires, assessora do programa, do projeto EMAI, mestre em Educação Matemática e doutora em Educação. Professora do programa de estudos de pós-graduação em Educação Matemática da USP. Da PUC São Paulo, desculpa. Integrante de projetos como Atividade Matemáticas, Experiências Matemáticas, Proposta Curricular de São Paulo e os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e do EJA. Agora, vou passar a palavra para a professora Célia. Bom, muito boa tarde a todos, a todas. E vamos então dar início a esta videoconferência em que nós podemos estar debatendo as principais ações, a continuidade do projeto Educação Matemática nos anos iniciais. Então, inicialmente, nós vamos destacar os objetivos propostos para a videoconferência. O primeiro deles é informar sobre as ações do projeto Educação Matemática nos anos iniciais. E o terceiro objetivo, orientar para o uso dos materiais de aluno e de professor e ainda refletir sobre concepções que orientam as propostas de atividades para os alunos. Então, o EMAI não é um projeto dirigido só a professores, mas é um projeto que envolve a rede como um todo, dos seus dirigentes aos seus diversos atores no processo de condução do currículo. Nós continuamos, então, retomando o que a gente sempre faz, uma ideia importante que é a análise de que o EMAI ele é um conjunto de ações que tem como objetivo articular 3 eixos que são fundamentais em qualquer política pública, principalmente de uma rede complexa como é a rede pública do Estado de São Paulo. Que eixos são esses? Um é o desenvolvimento curricular, no caso, em matemática. O outro, a formação de professores. E o terceiro, a avaliação. Nenhum projeto que envolve apenas uma dessas dimensões, ele acaba sendo bem sucedido. Um bom projeto, ele tem que ter um rumo de para onde ele vai, dado por orientações e concepções de um currículo, mas ao mesmo tempo ele tem que atentar para a formação de professores adequada a esse propósito e, finalmente, acompanhar e avaliar as ações, acompanhar e avaliar o desempenho das crianças, para que a gente possa voltar ao currículo, voltar à formação e ter uma dimensão correta de se elas estão funcionando a contento. Então, vamos analisar o eixo de desenvolvimento curricular. Nesse eixo de desenvolvimento curricular, podemos passar para a próxima tela, seria interessante a gente destacar que a concepção de currículo, ela varia muito de autor para autor. Nós escolhemos as ideias do professor Luiz Rico, da Espanha, para quem o currículo da educação obrigatória é um plano de formação que se propõe a dar respostas concretas a algumas questões. Então, o professor Rico pensa no currículo como um plano de formação. Eu tenho um currículo para o ensino fundamental nos primeiros anos. Então, o que eu vou fazer para formar essas crianças nessa faixa etária durante o tempo em que elas vão estar nas nossas escolas, né? E para atender a esse plano de formação, o professor Rico diz que nós temos que ter clareza do que nós pensamos sobre algumas questões chaves. Essas questões são, em primeiro lugar, o que é o conhecimento? Ao que parece, nem todos nós interpretamos conhecimento da mesma maneira. Da mesma forma, o que é aprendizagem? O que é o ensino? O que é conhecimento útil?
Então, para a gente estabelecer alguns acordos curriculares, é importante que todos nós que estamos trabalhando no projeto tenhamos uma reflexão sobre essas questões. Na tela seguinte, então, nós podemos verificar que a intenção, né, do currículo é oferecer propostas específicas de formas de entender o conhecimento, de como se interpreta a aprendizagem, de como se coloca em prática o ensino e de como se avalia a utilidade e o domínio das aprendizagens realizadas. Nós sabemos que a matemática ela é um vasto campo de conhecimentos que envolvem números, que envolvem formas, que envolvem grandezas, medidas, gráficos, tabelas. Então é preciso sempre que analise esses conhecimentos do ponto de vista da relevância que eles têm, tanto para a formação do pensamento matemático das crianças, como também a relevância que eles têm para o uso social que as crianças fazem deles na sua vida. Continuando, nós podemos ver que outro aspecto bastante discutido foi a questão da aprendizagem. O que significa aprender? Significa repetir lições que o professor coloca na lousa, coloca no caderno, ou significa ter competências de resolução de problemas, de interpretação de situações, autonomia para escolher uma dada operação, um dado procedimento de cálculo. Então, a depender de como a gente entende a aprendizagem, nós fomos chegando à formulação de expectativas de aprendizagem, ou seja, o que a gente espera que os meninos de 1º a 5º ano podem aprender e a perspectiva de organização das expectativas sempre é aquela de um currículo que a cada ano ele vai ampliando, retomando conhecimentos prévios dos alunos, possibilidades que eles têm de construir novos conhecimentos, assumindo assim uma clara concepção de aprendizagem. É uma aprendizagem que é construída pelo aluno com o estímulo do professor, que tem clareza das expectativas que ele pretende atingir e cria situações para as crianças avançarem a partir dos seus conhecimentos prévios, ok? Continuando, a gente pode dizer que com as reflexões sobre conhecimento, sobre aprendizagem, nós fomos discutir como colocar em prática o ensino. E aí, a nossa estratégia foi a de elaborar coletivamente o que chamamos de trajetórias hipotéticas de aprendizagem. Aí, assim, um plano de atividades sequenciais que leva em conta aquelas expectativas de aprendizagem que foram formuladas e também as hipóteses que as pesquisas e as práticas nos dão sobre as possibilidades de aprendizagem das crianças. É claro que as THAs, as trajetórias hipotéticas de aprendizagem, como o próprio nome indica, elas são planos de atividades, mas elas estão permanentemente sujeitas a ajustes no processo de interação dos professores com seus alunos. Cada classe é uma classe, cada aluno é um aluno. E é claro que o professor, tendo em mente um plano geral de atividades, ele vai fazendo ajustes para mais, para menos, amplia aqui, reduz ali. Isso é algo que é sempre uma possibilidade e uma necessidade no projeto curricular. O produto está consolidado em um documento chamado Orientações Curriculares de Matemática para os Anos Iniciais. E nos 10 livros do professor e do aluno que compõem o EMAI. Né? A gente tem aqui um exemplar do material das orientações curriculares, que está colocado no site à disposição. O outro material que a gente gostaria de apresentar com grande satisfação, né? Do EMAI, né? Que são os 10 volumes. Eu estou aqui com o volume 1 no material do professor e aqui o volume 1, material do aluno. Nós podemos falar um pouquinho mais agora
das características desse material do professor e do material do aluno, né? A ideia de que o material do professor, que é um material essencial no projeto, ele foi concebido não apenas como uma orientação de prática, mas também como um material de estudo que possa subsidiar as discussões nas escolas no âmbito de grupos colaborativos. Então, acho que o primeiro pedido, né, uma primeira observação importante é que a gente não passe a usar apenas o material do aluno como se ele fosse uma apostila, em que a cada dia da semana eu peço para abrir numa determinada página, preencho a página e fecho o livro. Pelo contrário, né? O que está no material do aluno é apenas o registro de uma atividade que tem um papel, que oferece ao professor um papel muito importante que a gente vai descrever na sequência. E esse trabalho, ele pode ser discutido, ele pode ser melhor até trabalhado se nas reuniões coletivas na escola for feita a discussão, a reflexão do material do professor. A gente queria, então, falar um pouquinho sobre pesquisas a respeito de materiais curriculares. Nós sabemos que a própria Secretaria de Educação, ela tem inúmeros materiais curriculares, para além dos livros didáticos, elaborados em diferentes projetos ao longo de sua trajetória. A Silvana falou do atividades matemáticas, das experiências matemáticas, mais recentemente os cadernos que circulam na rede para o ensino fundamental 2, para o ensino médio, o material do ler e escrever, são materiais curriculares que sempre estiveram, né, presentes nas políticas dessa secretaria. Em todo o mundo há materiais curriculares e pesquisas sobre eles, né? E as pesquisas, elas têm apontado um ponto de vista interessante, porque há uma constatação de que às vezes o material, ele foi concebido, ele foi pensado com uma determinada concepção de aprendizagem, de ensino, mas ele acaba sendo desenvolvido, realizado numa outra perspectiva e talvez por um problema do próprio material, que é a falta de transparência. Então, nessa tela, a gente anota essa observação. Pesquisas sobre materiais curriculares mostram a importância de que esses materiais sejam o máximo possível transparentes, ou seja, explicitem aos professores as concepções que os embasam. Bom, então por que a gente está apresentando algumas situações problema antes de ter apresentado o algoritmo convencional de uma dada operação? Porque a gente está trabalhando com uma concepção de que primeiro é importante que as crianças resolvam do seu jeito, eu interfiro, para depois colocar uma outra possibilidade que é um algoritmo convencional. Isso é uma concepção. Se isso não é explicado no material para quem o utiliza, né, a pessoa provavelmente vai fazer alterações nem sempre coerentes com aquilo que está previsto na proposta, né? Então, o material do professor, ele é um material que procura dar essa transparência, na medida em que ele sugere, né, intervenções, observações, questões que o professor pode levantar junto às crianças, para além da atividade que está no material do aluno, né? Estudos como os da pesquisadora Rimilar, eles destacam, então, que, tradicionalmente, os materiais, eles davam para o professor passos a seguir, problemas a serem propostos, perguntas a serem feitas, respostas a esperar. Até aí, tudo bem. No entanto, eles não envolviam os professores nas justificativas e
hipóteses que subsidiam essas ações. Por que eu espero essa resposta? Por que eu acho que essa resposta não é adequada? Que tipo de interferência eu preciso fazer? Então, o material, às vezes, ele dava uma receita, um roteiro, que eram importantes, mas nem sempre acompanhado de justificativas. Então, segundo essa autora, o que acontece? Os materiais, eles acabavam não permitindo aos professores colocar em prática um conjunto de ações por falta de conhecimentos necessários para adaptar, para realizar essas tarefas, né? Nesse sentido, no material do professor estão registradas, nem sempre com todas as referências, mas a gente tem muitas indicações de referências bibliográficas, né? Autores que trazem contribuições para a discussão de números naturais, como Fayol, Lerner, Sadovski, Constance Camus, os meus trabalhos e o da professora Eda Cury no Brasil, sobre operações, professor Vergniaud, Frank, Parra, e espaço e forma, Piaget, Van Hille, Parzis, Clement, Sarama, grandezas e medidas, tratamento de informação, números racionais. Aí estão alguns nomes da literatura nacional e internacional que têm pesquisas que foram as pesquisas que foram lidas pelo GRM, pelos elaboradores, discutidas nas nossas reuniões e que a gente pretende aprofundá-las no trabalho daqui para frente para fazer algo de coerente entre as propostas e os referenciais teóricos que as embasam. Então, com essa preocupação, no material do professor, para cada atividade, são indicadas as expectativas de aprendizagem pretendidas e as orientações para conversas iniciais com os alunos, formas de problematização das atividades e propostas de pontos a serem observados, como também possíveis intervenções. A conversa inicial é um momento muito importante porque muitas vezes na nossa prática, até pela falta de tempo, até pela ansiedade que a gente tem, nós já vamos colocando na lousa os problemas, as propostas de atividade, sem situar as crianças em que momento nós estamos, o que nós vamos aprender, o que eles já conhecem sobre aquilo. Então, a gente fala muito em conhecimentos prévios, mas na prática a gente dá pouco tempo, poucas oportunidades para as crianças de falarem o que elas pensam, né? Quando essa conversa inicial ela é bem conduzida, e nós temos no material algumas sugestões, mas são apenas algumas sugestões. Cada professor que conhece a sua classe, e a gente sabe que as crianças falam muito, né? Então, em cima do que elas fazem, essa conversa ela pode dar ao professor, né, indicadores muito importantes do que ele precisa acrescentar, do que ele pode até agilizar mais, porque eles já estão muito sabidos, se a atividade está boa, mas talvez possa pedir um pouco mais, né? Então, a conversa inicial é um momento importante de observação de conhecimentos prévios e um momento importante para a criança se situar em relação ao que ela vai aprender na sequência, né? Ao que ela vai fazer. Depois, na problematização, né, você vai colocar uma questão que ela, né, de preferência, vai ler coletivamente ou individualmente, algumas atividades em grupo, algumas atividades individuais, vai resolver, como é que você vai socializar, como é que você vai validar, né? E, por último, as intervenções, as observações que o professor faz em função daquilo que está proposto de ser avaliado. Tudo isso para dizer que nós estamos valorizando muito o material do professor, o material do aluno. Ele ajuda muito, porque nós tínhamos um grande problema que era a reprodução de material. Então, é uma forma de a criança também ter as suas
anotações, os seus registros num determinado caderno, isso é fundamental, mas nós não podemos esquecer da existência e da relevância do material do professor. Então, no material do aluno, no primeiro ano, ao longo do primeiro semestre, são apresentadas 4 unidades, né, por ano de escolaridade, sendo cada uma organizada em sequências. O volume 2, que vocês vão receber para o desenvolvimento do trabalho no segundo semestre, também será composto de 4 unidades organizadas, cada uma, em 4 sequências. Então, esse material, a ideia é que ele seja desenvolvido ao longo deste primeiro semestre, o que mostra que é importante que a gente comece desde já o trabalho com o material. As sequências, elas atendem às expectativas de aprendizagem previstas para cada ano, motivo pelo qual elas precisam ser bem trabalhadas. O que a gente tem aqui? Uma atividade do material do aluno, que, como eu já disse, é um registro. Tem todo um trabalho com coleções de tampinhas. As tampinhas vão ser levadas pelas crianças, colecionadas. Nós vamos ver como elas sabem fazer as contagens, até onde elas vão na contagem oral, se elas correspondem cada palavra com cada tampinha. E depois, aquela página, ela é um registro numa tabela do que aconteceu em cada dia da semana. Não enxergo bem a coisa, mas é assim, em cada dia da semana, quantas tampinhas foram colocadas. É claro que se eu fizer apenas essa atividade, ela fica muito sem graça. Mas se de fato for feita a coleção, forem feitas problematizações em cima, esse registro ele vai ter um significado muito importante para as crianças. Bom, continuando, é fundamental que cada professor faça o seu planejamento de aulas com a proposição de datas para o desenvolvimento das atividades de cada sequência. Então, pegue o material, veja os dias da semana, organize essa gestão do tempo, porque é um aspecto muito importante organizar para que a gente não tenha que, em dados momentos, exagerar e num dia só ter que fazer 3, 4 atividades, o que não é produtivo. É preciso ter uma rotina, uma gestão do tempo, né? Porque isso, principalmente, pode potencializar a aprendizagem das crianças. No próprio material, vocês vão encontrar anotações referentes às atividades desenvolvidas, uma espécie de diário de bordo. Então, nós já falamos no eixo do currículo e agora poderemos avançar nas propostas do eixo de formação. Então, a primeira coisa que sempre é bom lembrar é que no projeto o professor ele é o protagonista do desenvolvimento do currículo em sala de aula, ou seja, na construção das aprendizagens do aluno. Não existe EMAI, nem outro projeto, sem um professor protagonista, sempre um professor altamente empenhado no projeto e com conhecimentos específicos de matemática, conhecimentos didáticos, conhecimentos curriculares, conhecimentos de como as crianças aprendem, conhecimento das pesquisas. Ponto é entender o que significa a expressão desenvolvimento profissional, né? Bom, acho que é muito comum hoje em dia se falar em formação inicial e formação continuada, né? E há quem diga que a formação inicial do professor, ela começa muito antes da própria faculdade que ele faz, da própria graduação, porque quando ele é aluno da escola básica, ele tem modelos de professores. Então, de certa maneira, mesmo quando ele ainda não decidiu ser futuramente um professor, ele convive com profissionais, né? E ele vai construindo modelos, né? A gente lê desde lá, dos bancos escolares do ensino fundamental. Mas a gente vai para a graduação e tem uma formação inicial que, por melhor que seja, ela nunca é suficiente.
Quando nós vamos chegando à prática, nós vamos ver que os desafios, os problemas, eles são muitos, que os conhecimentos, eles vão se acumulando, você vai tendo novas possibilidades de trabalho. Então, o desenvolvimento profissional do professor, ele tem que ser visto como um contínuo, como uma coisa permanente. Aquele professor que acha que ele já está formado, que ele já sabe de tudo, que ele não precisa ler mais nada, não precisa se informar, não precisa discutir com seus pares, ele é um professor, né, fadado a se tornar um profissional não tão interessante, né? Continuando, a gente precisa se preparar porque nós temos que corresponder àquilo que os nossos alunos esperam da gente. Um professor com competência profissional capaz de fazê-los aprender. E a aprendizagem dos nossos alunos tem que ser, com certeza, o nosso elemento melhor de realização pessoal e profissional, né? Não dá para entender aquele professor que aplica uma prova em que todos os alunos dele vão muito mal e ele tem uma certa dose de satisfação, né? A gente não trabalha para o insucesso, a gente trabalha para promover a aprendizagem, para que as crianças se sintam felizes por estarem aprendendo, se sintam seguras, né? Então, coerentemente com essas premissas, o EMAI, ele propõe como ação principal a criação de grupos de educação matemática em cada escola. Tem uma análise muito importante de vários estudos que quando você apenas tira o professor da escola dele para ir em outro lugar fazer um curso, e quando ele volta isolado e o grupo todo não participou daquela discussão, é muito difícil promover transformações. Então, o locus da discussão do trabalho na escola é a própria escola. Daí a importância de espaços de trabalho coletivo, né? Na escola. Nós vamos sentar, nós vamos estudar o que está proposto num material. Ali nem tem ninguém muito douto naquele assunto, não tem importância. Nós temos saberes da prática, nós sabemos buscar informações em textos, em artigos. Nós fazemos isso quando vamos para um curso. Por que nós não fazemos na escola? Porque na escola eu não posso organizar um PowerPoint e apresentar para os meus colegas o resumo de um texto que eu li de um determinado autor e compartilhar com eles. Ou levar um protocolo de uma resolução de problema de uma criança para tentar entender o que ela colocou em uso. É esse o espírito dos grupos de educação matemática na escola, que a gente propõe que tenham a participação, não só de ouvir, a participação efetiva de todos os professores, e é claro que tem que ter alguém que faça a mediação, que é o papel do professor coordenador, né? E a ideia é que todos sejam protagonistas desse grupo. Continuando, eu acho que a gente não pode abrir mão nunca dessa ação. Para conduzir essas reuniões, esse professor coordenador, ele tem apoio dos PCNPs, das diretorias de ensino, e eles vão ter como pauta o estudo e o planejamento de sequências de atividades que serão realizadas em sala para posterior análise e avaliação do grupo. Bom, esses momentos de estudo, evidentemente, são uma forma muito interessante de os PCs acompanharem e apoiarem o trabalho que está sendo desenvolvido nas suas escolas. Como é que os professores estão desenvolvendo, em que altura eles estão, em que sequência, que tipo de dificuldade eles sentiram numa sequência anterior, ou o contrário, que tipo de atividade ele acrescentou e que foi bacana, que as crianças aí sim começaram a perceber o que estava em jogo. Então, é essa troca de experiências, de saberes da prática que precisa estar presente no desenvolvimento profissional do professor. O terceiro e último eixo, que também é importantíssimo,
é o eixo do acompanhamento e da avaliação. De que além de avaliar os conhecimentos dos alunos, evidentemente, nós professores, nós formadores, precisamos também rever conceitos e valores sobre a nossa prática, individualmente, como grupo de educadores de uma escola e de um sistema de ensino. Então, a ideia no EMAI é que a avaliação, ela abranja aí esse espectro amplo, né, de modalidades avaliativas. Continuando, então, podemos continuar. A ideia de que a avaliação, ela não pode ser entendida apenas como aplicação de provas no final de alguns conteúdos trabalhados, como tradicionalmente o foi e ainda é, né? Ainda há uma prática muito forte, fruto da nossa formação, fruto das nossas experiências, que a gente só avalia ao final do processo, né? A ideia é que ela precisa ser realizada em todos os momentos de interação com do professor, com seus alunos, e tem sempre uma função diagnóstica, seja em relação a atitudes, a conceitos, a procedimentos. Por que os meus alunos estão tão irrequietos, desatentos? Ou o contrário, que bom, por que eu consegui que eles se interessassem, que eles ficassem concentrados? Que tipos de procedimentos eles estão realizando mais? Os procedimentos pessoais? Ou eles esperam que eu mostre um procedimento para depois copiar aquele procedimento? E os conceitos, eles estão dominando, eles conseguem exprimir, né, as suas ideias a respeito de um dado conceito? Nas conversas iniciais que estão propostas no material do professor, e mesmo durante todo o trabalho de interação da atividade proposta no material do aluno, o professor ele vai fazendo diagnósticos. É claro que há um indício, um diagnóstico preliminar, para você ter ideia, não de quantos acertaram o quê, mas em que ponto esses alunos estão, até onde eles têm autonomia para ler um problema ou não. Inclusive, a gente queria observar que cabe ao professor, principalmente dos anos 4º, 5º, 3º, decidir se ele vai ler o problema ou não, em função da competência de leitura dos seus alunos, né? Normalmente, nesses anos, não há necessidade já de fazer a leitura, mas no primeiro ano, no segundo ano, é importante que essa leitura seja feita com todas aquelas recomendações de não fazer entonações, de não fazer gestos, né, indicativos do que tem que fazer, para efetivamente verificar o que as crianças sabem. Esses diagnósticos realizados, eles fornecem informações importantes para o planejamento de boas situações de aprendizagem a serem propostas aos alunos, além de possibilitarem o monitoramento da evolução da aprendizagem. É o resultado da avaliação diagnóstica que ajuda o professor, adiante daquela atividade que está prevista, ele ampliar, ele aprofundar, ou ao contrário, antes de realizá-la, retomar algumas coisas que ele percebe que ainda não foram construídas por um grupo de alunos e que fatalmente irão impedir ou vão atrapalhar a realização da atividade proposta. Então, já houve uma evolução e que você quer ver se realmente agora eles são capazes de resolver problemas que não resolviam antes. Então, esse acompanhamento, esse monitoramento é o grande desafio do projeto e do professor, porque, afinal, um projeto ele pode se dizer bem-sucedido não apenas quando nós, professores, melhoramos, né, as nossas competências, o nosso desenvolvimento profissional, mas também quando as nossas crianças nos mostram que elas estão aprendendo mais e melhor, né? Então, só para finalizar, volto nos 3 eixos discutidos aqui nas ações do EMAI, que sempre devem estar pensadas em termos dos eixos currículo, formação de professores e avaliação. Esses eixos se entrelaçam, se interrelacionam
e uma coisa deve influenciar na outra, né?